Olá, tudo bem? Esse aqui é o FAPcast, nós estamos direto da MedVep 2024, Curitiba. Meu nome é Sabrina Caruso, eu sou coordenadora acadêmica da UFAP e tenho aqui dois convidados para um bate-papo bem interessante de áreas que interagem, né? Muitas vezes positivamente e outras vezes nem tanto. Então, eu tenho aqui ao meu lado direito o professor José Luiz Lopes, coordenador da cirurgia UFAP. Tudo bem, José? E aí, boa tarde a todos. Não sei se é boa tarde, boa noite ou bom dia, mas tudo bem. É um prazer estar aqui, Sabrina. Vamos fazer essa interação que eu acho extremamente viável, né? São 3 disciplinas interdisciplinares, né? Elas trabalham em conjunto e que bom que continue assim. Tenho aqui do meu lado esquerdo o Ricardo Gonzalez, que é coordenador da Infecto. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bom, Sabrina? Tudo bem. Então, a gente juntou aqui 2 especialidades, como eu falei, que a gente age junto e às vezes eles ficam bravos comigo e às vezes é o Ricardo que fica bravo com o Zé Luiz, porque a gente tem um cirurgião, um anestesista e eu que sou patologista clínica. Então, eu queria entender, para começar assim, já começar botando fogo, de quem é a culpa quando não pode operar? É evidente, isso aí é fácil responder. Eu tomo logo a palavra, não deixei nem o Pino abrir a boca, porque evidentemente que a culpa sempre é do anestesista. Isso aí não é indubitavelmente. Não, com certeza a culpa é nossa. Sim. Viu? Tá vendo? Eles mesmos já aceitam, de início. Claro que a gente aceita, por quê? Porque tem que ter alguém centrado, olhando pelo paciente. Ué, cirurgião só quer cortar, só quer arrancar. A gente quer o bem do paciente. Sim, só que o bem que eles procuram demora um pouco, né? O cirurgião já foi no banheiro 2 vezes, já tomou 3 cafés e eles não deixam a gente começar a cirurgia. Por quê? Porque chegaram atrasados. Anestesista nunca chega no horário de cirurgia, gente. Pelo amor de Deus, vamos ser sensatos. Nunca chega no horário da cirurgia. Ele, às vezes, pede o diagnóstico ali que veio da patologia clínica, lá o hemogramazinho, o perfil bioquímico pré-operatório. Isso quando pedem, né? Ou então o cirurgião fala assim, epa, vamos dar uma olhadinha aí, ô doutor anestesista. Aí ele vai falar que a gente bota para sangrar, igual uma coisa que eu escuto com muita facilidade. Vamos pesar essas compressas? Não sei para que vocês querem se basear em balança. Para quê? Qual a necessidade do anestesista em se basear em balança, pesar compressas e vão pro lixo? Qual? Vamos lá. Ué, vocês só estão pensando em uma coisa. Eu quero pegar a minha tesourinha, a minha Spencerzinha, eu quero pegar o meu bisturizinho, cortar, arrancar um baço, tirar um pulmão, tirar algum... Mas você não vê que aquilo que você está causando é uma injúria, você está causando um sangramento que muitas vezes vocês nem conseguem conter. Sim, vamos lá, ok. A gente gosta de tirar baço, realmente, tirar um lobozinho pulmonar. Isso, casualmente, é porque tem um câncer no meio disso aí tudo, entendeu? Aí, se você, na sua visão, estou entendendo, você quer que deixe o tumorzinho lá dentro do bicho, é isso? Aí, com certeza, não vai ter injúria nenhuma. A compressazinha vai sair branca. Ela entra branca e sai branca porque eu não tirei o bacinho, nem o lobinho do pulmão. Mas você sabe que, muitas vezes, vocês entram para a cirurgia não pensando no depois. Não, o nosso negócio é tirar. Tem um cirurgião que entra, Sabrina, vou até te contar um caso aí recente que eu tive. Era uma cirurgia de um cachorro que estava com uma formação em narina. Cerrou metade da cabeça do cachorro, para quê? É margem cirúrgica o nome Margem disso. cirúrgica. E casualmente, isso é técnico, tá? É técnico. É técnico. Técnico. Isso aí nós chamamos na técnica de margem cirúrgica. Por quê? Existe um consenso de quanto nós temos que tirar de cada lesão, dependendo do tipo de lesão. Isso chama-se margem cirúrgica. Entendeu, doutor anestesista? Entendi. Mas você sabe que o cachorro precisa da cabeça para viver, né? Ah, meu amigo, ele precisa... Vamos lá, ok, precisa sim. Mas você tirar um pouquinho daquilo ali não vai fazer tanta falta, desde que ele continue vivo. Se não tirar, ele pode, aliás, ligar para o crematório, que já tem teu paciente já cremado. Eu acho que eu vou começar a fazer uma pós-cirurgia para entender os conceitos. conceitos. Poxa, que bom, ganhei mais um aluno. Que bom, gente. Para eu entender o conceito de pouquinho, de grande. Vocês entendem? Pino, me fala assim, qual é a sua relação com os patologistas clínicos? É boa. Eu tenho uma patologista clínica que eu apelidei ela de Cavaleiro do Apocalipse. Porque ela nunca me dá uma notícia boa.
Mas aí a culpa é do paciente, né? Não, Não, a culpa é do só patologista. tá, né? Não. Ah, como não, gente? Como assim? Aqueles númerozinhos dela O paciente nunca tem culpa. Não. Nunca tem o quê? Culpa. Ah, não. Nunca. O paciente nunca. O paciente nunca tem culpa. Ele é vítima. Sim, existe uma Sim. sequência lógica para isso. A primeira culpa é sempre do patologista. A Sim. segunda, do anestesista. E se sobrar alguma coisa, aí fica a culpa pro cirurgião. Pronto, resolvemos o problema. Zé Luiz, existe cirurgia sem exames pré-operatórios? Claro que não. Não. Não existe. Impossível. Segunda pergunta. Existe exames pré-operatórios com paciente já anestesiado? Preferencialmente não, né? Vamos lembrar que a necessidade da anestesia é o reforço lá da patologia clínica. Então, por favor, não. E lembrando da nômina, exames pré-operatórios. Isso é alguma coisa que antecede a O ato cirúrgico, Exatamente. exatamente. Aí concordo com o Pino, sim. Sim. Uma coisa que eu vejo bastante, tá? Vou falar da minha parte, que é patologia clínica. Então, assim, eu vejo muito paciente, por exemplo, que vai fazer exame pré-operatório e aí o tutor pergunta assim, mas precisava de jejum? Porque ninguém me falou. Mas aí, vamos lá. Se houve essa falha, a falha veio da cirurgia, porque compete ao cirurgião solicitar o jejum prévio hídrico de quanto tempo, né? E o jejum alimentar também. Aí a falha, concordo. Na verdade, eu vou defender a tua classe agora. Opa, olha só que milagre. Gente, vai cair um anjo do céu. Eu vou defender, não devia, mas vou defender a tua classe. Que muitas vezes a falha não é do cirurgião, não. É da patologista. É de outra raça. Quem é a raça? Do clínico. Sabe por quê? Sim, sim. Porque me fala quantas consultas pré-operatórias vocês fazem antes de uma OSH? Bem, vamos lá. Sério? Não, vamos lá. Aí você enganou-se um pouquinho. Sério? Porque Que bom. no meu caso, as minhas cirurgias são sempre antecedidas de atendimento comigo. Bom, Mas eu sei também. mas é a tua que, realidade. Então tá isso bom. não é geral, não. Muito Pessoal, paciente é encaminhado, né? Sim, o clínico avalia, ele só encaminha para o cirurgião, né? E muitas vezes chega pro... Eu já presenciei isso diversas vezes. Passa com o clínico avalia, tá com nódulo, região torácica, por exemplo. Ok. Tá bom? Tá bom, passa o orçamento lá, chega no dia da cirurgia, o cirurgião vem e fala, negativo, não vamos fazer, por quê? Foi passado para mim que era um nódulozinho, só que um negócio desse tamanho. Sim. E aí falou, não, tem que pegar, tem que avaliar melhor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos cancelar a cirurgia. Sim. Eu acho que agora falando sério, eu acho que a maioria dos lugares, que bom que você não passa por isso, Não passo, graças a Deus não mas passo. deveria ter uma avaliação prévia Com o cirurgião. com a equipe cirúrgica Sim, e anestésica, sim, porque sim. você vai olhar o teu lado e tá tudo bem, Sim, eu vou olhar o meu lado e tá tudo bem, e a gente vai conversar pensando melhor do que para aquele paciente, Sim, porque muitas vezes chega no centro e é uma surpresa, você não sabe o que está acontecendo. Quantas e quantas vezes, pelo menos a gente já cancelou cirurgia porque era, sei lá, uma splenec, exemplo, Aham. só que não era nada de emergência, claro. Chegava lá o bicho com uma dermatite lascada em abdômen, o cirurgião falou, eu não vou cortar aí. E aí? Sim, pode acontecer, realmente, isso pode acontecer mesmo. E, assim, a cirurgia trabalha com muito consenso, né? Então, a gente tem consenso para tudo, né? O tipo de tumor determina a técnica operatória que eu vou utilizar, né? E isso, na cirurgia está bem definido, e a gente procura seguir isso de uma maneira bem regrada. Então, eu acho que isso aí, pelo menos comigo, eu não tenho esse tipo de problema. Que bom. O meu paciente, para ter uma ideia, o meu pré-operatório que vai ser utilizado por vocês, eu solicito, tá? E outra coisa, não existe a possibilidade do tutor negar a autorização. Então, ele negou automaticamente o ato cirúrgico. Eu não opero, né? E outra coisa que você falou aí que é muito importante, gente, às vezes a gente precisa de diagnósticos por imagem para você definir o tipo de cirurgia. Eu vou dar um exemplo que eu tenho isso como vida e aconteceu comigo. Veio um raio-x para mim, um animal com um tumor, com uma nodulação pulmonar, tá? Eu não lembro exatamente qual lobo, mas era uma lobação pulmonar. Aí eu falei assim, gente, olha só, eu não gosto mesmo de operar tumoração pulmonar, hepática, até esplênica,
sem tomografia. Porque a acuidade radiográfica da tomografia é infinitamente melhor que da radiologia. Aí, muito bem, eu falei, gente, eu preciso da tomografia para mim dar uma checada melhor nesse nódulo. Para minha surpresa, a tutora autorizou, foi feita a tomografia, em vez de eram 5 tumores. Os outros pequenos. Gente, assim, hoje o que acontece é que eu acho que a cirurgia, o cirurgião em si, tem que ter um bom senso, né? O animal apresentou lá um tumor, tecnicamente, primariamente, único pulmonar. Depois, na tomografia, descobriu-se que tinham mais 5 pequenos do lado oposto. Aí você vai ver a ficha do paciente, é uma fêmea, né, que tem o relato de tumor mamário. Amigo, você vai operar o quê? Então, assim, esse tipo de paciente hoje, eu não opero. Ah, vamos tirar o maior. Não. Você vai tirar o maior, 20 dias depois, aqueles 5 pequenininhos viraram o tamanho do maior. Uhum. Eu não faço isso, entendeu, gente? Então, a gente está lutando dentro, até em sala de aula mesmo, para que o cirurgião, uma vez formado, tenha esse tipo de visão, para evitar aquela história, né? Ah, o senhor é mercenário. Sim, eu acho que dentro da veterinária, eu falo isso bastante para os alunos, assim, que a gente, né, o veterinário em geral, o nosso papel é indicar tudo o que pode ser feito. Todos os exames possíveis. Se o tutor tem condições ou não, se ele vai fazer ou não. Aí é uma questão do tutor, não do é problema seu. Né? Você, como a gente técnico, não pode se omitir e dar todos os caminhos, né? Porque depois se opera, por exemplo, um animal desse, como você está falando. Você retira o que você estava enxergando, que era o maior, e aí o que faz depois? Exatamente. Né? Então, qual o prognóstico desse animal? Exatamente. Né? Então, assim, eu concordo com o que a Sabrina falou. A função do clínico, ou seja, lá já o cirurgião, já no atendimento, é pedir aquilo que vai trazer segurança para ele, para o anestesista, né? Tem que haver esse bom senso. Ah, o tutor não autorizou uma tomografia. Aí o problema é do tutor. Assine o termo que foi solicitado e tudo bem, a gente continua, né? Agora, porque senão, se você não toma esse tipo de atitude, você sofre processo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nesse caso que você falou aí, vamos supor que o tutor assina o termo, ó, eu não quero fazer. Sim. Você toca o barco? A cirurgia? Não opero. Tá certo. Não opero, tá certo. Não opero. Hoje, a minha posição, se não fizer aquilo que eu preciso para ter certeza que eu estou fazendo a coisa correta, não adianta você no final do mês ter lá um trocadinho a mais, porque você fez um tumor de pulmão, né? E você sabia que este animal, 20 dias, 30 dias depois, foi a óbito por incompetência sua. Né? Então, assim, a minha posição, eu peço tudo. Patologia clínica, o pessoal adora, né? Porque eu peço tudo de exame, tudo que eu preciso. Imagem, a mesma coisa, para você ter certeza e segurança daquilo que você está fazendo ser correto. Eu acho que isso melhora aquela hora que você deita na tua cama, bota o travesseiro na cabeça e você dorme com mais facilidade. Uhum. Tá certo. Tá certo. Bom, me fala uma coisa, Pino. O que você considera essencial, assim, dentro de um centro cirúrgico para você trabalhar bem? O que de exame para você é essencial de um paciente? Sem isso, você nem começa a pensar nesse procedimento anestésico. Olha, parte hematológica completa, bioquímica, no mínimo, parte renal, hepática e, no mínimo, uma albumina, no mínimo. Uhum. Se for um paciente oncológico, pelo menos um perfil de coagulação com fibrinogênio. E assim, para mim, pelo menos, ecoelétrico seria para todo mundo. O ideal seria para todo mundo. Sim, sem dúvida nenhuma. Não importando a idade do paciente. Sabrina, se não for braquiocefálico, não for Spitz, eu até... E o clínico... E aí depende muito, porque, por exemplo, se eu estou num lugar que eu conheço quem está avaliando, por exemplo, vamos supor que você é a clínica. Eu conheço você, eu sei que você trabalha com excelência, eu sei que você fez uma auscultação decente, eu sei que você sabe o que você está fazendo. E eu sei que você virar para mim e falar assim, olha, é um Spitz de 10 meses de idade, eu auscultei, não tem nada de sopro, eu até puxo o freio de mão porque eu sei que é você. Mas, por exemplo, se é o Zé Luiz, que não sabe nem o que é um estetoscópio... Exatamente, não imagino. Aí, meu amigo, eu vou falar assim, eu quero porque tem uma alta incidência de congênitas. E tem congênitas que, na auscultação, a gente não percebe. Então, assim,
E aí, quem me garante que realmente aquele paciente tem um coração saudável? Eu não garanto. E tem muitas pessoas, não, só quero um eletro. Mas o eletro não avalia a parte estrutural. Uhum. O eletro avalia a parte de condução. Sim, então, sim. assim, são coisas... Somente. A parte morfológica é através do eco, não tem jeito. Exatamente. Né? Então, assim... É um complemento, né? Sim. Tem coisas que não adianta a gente exatamente. escolher. Aquele negócio que a gente às vezes brinca, e eu estava falando com vocês no início. Eu conheço cirurgião, por exemplo, que para baratear o custo para aquele tutor, porque tem restrição, porque é uma pessoa mais simples e tudo. Então vamos simplificar aqui os exames. Em vez de creatinureia, faz só create. Em vez de fosfatase ALT, faz só ALT. Né? Então, começa num processo que eu até entendo o pensamento de baratear para o tutor, mas qual é a segurança de você operar e submeter a anestesia a um paciente desse? O pessoal esquece que é medicina. Sim. Entendeu? Você está lidando com uma vida. Pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma pessoa, só que você está lidando com uma vida. E a partir do momento que você toma uma decisão sua, que ninguém te obrigou, assim eu espero, lá atrás, de você cuidar de uma vida, vamos fazer isso com cuidado. Sim. Né? Outra coisa e assim, analisando caso a caso. Por quê? Por exemplo, no OH, no mundo perfeito, perfil de coagulação para todo mundo. Sim. No mundo perfeito. Mas eu entendo também o outro lado, né? Infelizmente, na medicina veterinária, a gente não tem a facilidade que nem na medicina humana, que os planos de saúde cobrem mesmo tudo e pagam o laboratório, o cirurgião, o anestesista, uma quantia adequada. Sim. Né? Então, eu entendo essa parte. Ou na medicina humana, as pessoas estão fazendo isso pelo SUS, por exemplo, sim, e não estão gastando, né? É diferente da visão das pessoas dentro da veterinária. E aí, uma outra coisa aqui, complementando essa história do exame, para vocês, um hemograma que não seja um hemograma lido por um patologista, é um maquinograma. E aí, vale para a gente fazer uma anestesia? Vale para uma cirurgia? Não, existem limitações, evidentemente, existem essas limitações. Embora hoje uma grande parte, né, é feita desta maneira. Né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma amiga, tá, que é patologista, não é a Sabrina, professora também, e ela falava, máquina não faz hemograma. Não, é maquinograma, o nome daquilo não é hemograma, não. Exatamente, máquina não faz hemograma. Agora, vamos voltar num ponto que o Pino falou, e eu gostaria de cobrar dele a explicação. Logicamente, para ele falar, ele tem que ter uma explicação. Ele estava citando alguma coisa e referiu-se à técnica de OH. Foi isso que eu entendi que você falou? Isso. Vamos lá, o que é OH? Você só retira o útero. E o O. Você esqueceu do O. Né, doutor anestesista? Né? Por isso que eu sou anestesista. Sim. Mas eu estou fazendo isso para chamar uma outra controvérsia que existe no mercado. Que isso vira moda, entendeu? OH, o que eles querem dizer? Ovário esterectomia. OH. Só que o nome primário da coisa não é OH. É o quê? OSH. Por quê? É ovário salpingo esterectomia. Você, por acaso, tira só o ovário e o útero, deixa a tuba lá dentro? Lógico que não, ninguém faz isso. Agora, vão criando esses modismos, mudando o nomezinho. Agora, eu continuo entendendo, do meu ponto de vista, que nós temos um ovário salpingo esterectomia, uma OSH, que, diga-se de passagem, é feita basicamente aqui neste país. Não sei se vocês sabem, porque, meu amigo, até a América do Sul hoje, né, Chile, Argentina, já não faz mais OSH. Agora é só a ovarectomia ou oforectomia, como queiram chamar. Entendeu? Estados Unidos, Europa, eles morrem de rir da gente quando eles falam que quando a gente tira útero. Vocês fazem ovário, salpingo, esterectomia. É uma coisa que está caindo em desuso, mas que está impregnado no cirurgião brasileiro de uma maneira que às vezes me assusta um pouco. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vai lá. Por quê? Porque o quê? Porque está impregnado. Porque as escolas fazem isso. Só que de onde surgiu isso? Meu amigo, surgiu de campanhas de prefeitura, né? A castração, e não sei a castração. Tu vê a prefeitura falando, quando fala em medicina veterinária, vou te dizer que 100% das vezes eles estão falando em castração. Né? Sim. Porque, queira ou não, é o que dá ali né? Levar o povo, né? O povão que vota, literalmente, para perto do político, né? Onde nós sabemos que a castração
tudo bem, é importante sim, mas não é apenas a castração que deveria ser trabalhada, né? Não. Mas que, infelizmente, eles esquecem. Já que você falou de castração, Zé, eu queria saber o seguinte: existia, pelo menos eu sou velhinha de veterinária, né? Eu tenho 23 anos formadas e a gente sempre aprendeu lá atrás que o quanto mais cedo, melhor era para o paciente. E hoje a gente vê que existe uma polêmica demais. campanha contrária a isso, né? Sim, então, sim. existe essa história de que a gente não deve castrar os animais tão cedo, assim. exatamente. E eu queria saber sua opinião sobre isso. Eita, aí você vai criar caso com meus alunos. Polêmica Mas agora, ok, viu? vamos lá. Eu vou te dar a minha opinião e não estou dizendo que a minha opinião é a correta. É a minha opinião. Por isso que eu falei, a tua opinião. E às opinião. vezes a sua opinião serve para a sua realidade, mas, por exemplo, não vai servir quando você está pensando em controle populacional. Sim, né? sim. Mas qual que é a sua opinião? Eu não opero uma fêmea, por exemplo, antes do primeiro cio, nunca, né? Porque essa supressão hormonal, né, que você está retirando o ovário, né, vai levar, inclusive, a uma deficiência, né, no crescimento estrutural ósseo do animal. Por isso que eu não faço. Eu sou totalmente contra. Ontem nós tivemos uma palestra da professora Fabiana e ela bateu bastante nessa tecla porque é uma polêmica dentro do meio, né? E assim, gente, eu acho um absurdo você falar que está operando, fazendo uma castração no animal de 1 mês e meio, entendeu? Eu sou contra. Agora, eu não estou dizendo que a minha opinião é a mais correta. Tudo bem que lá em cima, nos Estados Unidos, vocês têm aquele problema de lá não se pode doar animal que não esteja castrado. E ninguém doa animal com 1 ano, né? Com 8 meses. Então, existe uma política nos Estados Unidos de uma castração precoce, aí sim você estará autorizado a doar aquele animal, entendeu? Mas assim, na minha opinião, eu penso na vida e o desenvolvimento estrutural do animal. Então, assim, eu não faço. E você, Pino? Concordo com ele. Eu acho que há situações e situações também. Se você está falando de controle populacional... É diferente. Ok, beleza. Mas se há um cão, um gato que vai para a tua casa ou já está com você, calma, né? Tem vários problemas que já foram relatados com castração precoce. Então, ruptura de ligamento, enfim, a uretra que não desenvolve direito nos gatos. Exatamente. Então, aí você está criando um problema lá na frente. As obstruções, né? Sim, exatamente. Que é outra coisa que dá muito. Então, assim, é complicado isso daí, mas eu concordo com ele. Eu, por exemplo, gato, macho, eu recomendo não castrar antes de 1 ano de idade. Sim. Porque aí o bicho já cresceu o que tinha que crescer. Sim, fêmea, concordo a mesma coisa. Primeiro cio. Exatamente. Deixa ter o primeiro cio e aí a gente castra. Quantos e quantos casos não chega em clínicas com golden, com fêmea, com uma vagina desse tamanho? E aí, vaginite, cistite, vaginite. Recorrentes, exatamente. Em função de uma técnica tem que fazer até uma plastia precoce. Exatamente, não é? Exatamente. Então, assim, em função disso tudo, de uma técnica que foi utilizada precocemente. Então, assim, eu não faço. Não estou criticando o colega que faz. Mas assim, eu não faço, de jeito nenhum. Pino, uma pergunta para você. É sempre necessário uma bolsa de sangue? Polêmico. Queria saber, porque eu já convivi com muitas pessoas que entram, o anestesista entra na cirurgia tranquilamente e muitos outros que falam que sempre tem que ter uma bolsa ali de sangue de step. Bom, vou te falar. No mundo real, no mundo ideal, sim, tem que ter. Porque assim, por mais experiente que o cirurgião seja, tem as variações anatômicas de cada um. Acabou. Às vezes, um vaso que tinha que estar mais para cá, tá mais para lá, o cara pega, cortou no lugar errado. No lugar errado, não, peraí. Ele cortou no lugar certo, mas aquele vaso tá no lugar errado. E aí, acontece. Assim, não é a maioria. E em cirurgia, por exemplo, grande, com certeza. Eu não entro sem bolsa de sangue. Se cirurgia oncológica, esquece. Não, pode ser uma Splenec que tá tudo tranquilo. Não, vamos entrar, já bolsa testada, ali, bonitinho, porque você não sabe. É melhor a gente ter ali e não utilizar do que ficar na loucura. E muitas vezes, eu não sei a disponibilidade das pessoas. Eu consigo bolsa fácil, acho que o Zé também consegue bolsa fácil. Mas, às vezes, você está num lugar que
Porra, tua bolsa mais perto tá 1 hora de distância ou mais. Ou é um gato, né? Ou é um gato. Nossa senhora. Aí lascou. Nossa senhora. Então, assim, você faz as coisas com É o gato planejamento. Putz, né? aí é demais. Tá, aí é demais. Você faz as coisas com planejamento, a chance de dar errado são baixas. Uhum. Agora, uma castração entrar com uma bolsa, se você tem uma bolsa, no mundo ideal, sim, seria o correto. Uhum. Você não sabe. E vou mais além. A maioria não testa. Não faz Sim. teste Sim. Ninguém faz teste de coagulação para entrar numa castração. Uhum. Tanto macho quanto fêmea. Sim. Então, complicado. Eu já tive problema em castração. Eu não sou de... Quem não? Quem não teve, né? Castração. O bicho morreu. Gente, exatamente. mas Morreu. Eu já vi isso. Foi também parar lá acontecer. no retroperitônio. Beleza. Teve que desmontar o bicho inteiro. Gente, isso aí é fato. Você trabalhar desta maneira é querer assinar o seu óbito. Só que aí cai num problema. Custo da brincadeira. Sim, sim, sim. Né? Por quê? Mas aí cai em outro problema, o seu nome. Exatamente. Então, é aquela história que a gente estava falando agora há pouco. Vale a pena o quê? Você pede, se não autorizarem, assina que você pediu e não foi É autorizado. o termo de recusa, né? Lógico, pelo amor de Deus, né? Porque senão o prejudicado somos nós. Aliás, sempre, né? Hoje em dia estão de uma maneira absurda. Mas essa também história. eu acho que voltando, pegando teu gancho aí, é que nós somos um pouquinho mais velhos, Sim. né? Então a gente já viu muita coisa. Experientes. A gente já viu Você muita é coisa. velho? Eu sou. Eu não, tô novo mesmo. Vamos É lá. vintage. Vintage. Fica mais elegante, Sabrina. Né? Vintage fica muito mais elegante. Você é vintage. Obrigado, Pino. Obrigado. Vamos entrar. 1920? Mais ou menos. Voltando. Foi um pouquinho depois, foi 58, mas Entendi. para 20 ele tem. Eu queria saber de uma eu quero assim, uma mania sua como anestesista. Eita! Sério? Sério? Pode Nossa, falar, é várias. verdade. Ah, é? Me conta uma mania que você faz sempre que você anestesia um bicho. Acesso. Sempre na mesma pata, a não ser que tenha algum impedimento por ser daquele membro. Mas se o cirurgião não me der nenhum impedimento, sempre membro esquerdo. Sempre. Sempre. E se o cirurgião falar para você que a cirurgia vai ser em decúbito external, você mantém essa sua posição? Sim. É? Então, independente, decúbito external, decúbito, você... Membro Entendi. torácico esquerdo, sempre. Uma Sempre. curiosidade sua, alguma coisa que é típica de José Luiz, cirurgião. Minha caixa cirúrgica, né? Eu tenho orientado o meu que olha e fala assim, meu Deus, aqui é para 10 cirurgias. Mas assim, eu entro com os ferros, aquilo que a gente estava falando, com uma quantidade suficiente para qualquer eventualidade. Eu não entro, por exemplo... o diretor está falando aqui para a gente, eu não posso, e sou infelizmente proibido de repetir o que eu acabei de escutar, mas tudo bem. É por aí. Então, assim, eu sou chato com caixa de cirurgia, né? Assim como sou chato com qualidade de fio. Quem me conhece sabe muito bem disso, né? Então, assim, eu não gosto de operar com fio de baixa qualidade, não gosto, porque tudo isso é o resultado final do seu trabalho. Então, você não pode trabalhar com coisa de baixa qualidade. Então, hoje, para mim, entrar numa cirurgia, todo mundo que trabalha comigo sabe. Só Johnson. Quê? Só Johnson. Cara, a Eticon, assim, é fantástico. Olha a gente fazendo propaganda, não estamos recebendo nada da Eticon, mas, meu amigo, queira ou não, eles são realmente referência, no caso aí de fio cirúrgico. Vamos entrar, assim, quem está comandando aqui o podcast, Sabrina. Mas lembrei uma coisa que eu vou agora catucar o pino, como sempre, né? A minha função aqui é catucar o pino. Vamos lá, Pino. Eu queria saber a sua opinião, tá? Porque, assim, eu, quando entro numa cirurgia, primeiro, vamos lá, as minhas cirurgias são orçadas por mim, assim como os honorários do meu anestesista, tá? Uhum. O que eu vejo aí dando aula pelo Brasil todo, nas nossas pós-graduações, né? Goiânia, Manaus, aí, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, é que tem colegas que, infelizmente, trabalham e aceitam anestesiar um animal, às vezes, vamos citar valores, R$200, R$250. Então, assim, eu acho que isso é uma polêmica, mas a quem... Vamos lá, hein? Vou falar e vou depois complementar. A culpa disso está nos anestesistas. Assim como a mesma prática eu culpo determinados cirurgiões. Gente, eu escutei nesse último módulo que eu fui fazer em BH, assim,
cada vez vai piorando. Então, eu estou achando que qualquer dia vai ter placa, né? Castração de graça. Eu cheguei ao valor mínimo que um colega está fazendo lá de R$40. Aí, assim, como assim você paga um anestesista, um cirurgião, com R$40? Bom. Gente, agora, aqui em São Paulo tem também, não é 40 não, mas não chega a 100. Então, assim, eu acho isso, assim, para o profissional, né, uma coisa que denigre muito a imagem dele, né? Mas a culpa, literalmente, aí no caso, é do anestesista que aceita trabalhar com aqueles honorários, assim como do cirurgião, né? Com R$40, Pino, vai sobrar o quê? R$5,50 para mim? Será que dá para comprar o quê, hein? Uma bala. Sei lá, talvez, né, cara? Porque não Se dá. não for no aeroporto, não dá, não. Ah, não, Sabino. Bala e café de aeroporto não tem jeito. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que isso aí é culpa do anestesista, E do cirurgião. é culpa do cirurgião. Sim. É culpa, É culpa da do clínico, veterinária. é culpa de... Sim, Sabrina, perfeito. Eu O vou veterinário um não pouco tá mais sendo além. valorizar, é Perfeito. isso. Infelizmente, tem muito profissional na área. Com esse tanto de profissional que tem agora com plano de saúde, eles pagam um pouco. Uhum. Infelizmente, a E maioria aceita das para pessoas fazer alguma coisa. saem da faculdade com uma Sem- dívida. Uhum. Não, Alta. e queira O ou cara não, tem que pagar. Sim. Eu tava conversando isso aí ontem. O cara tem que pagar aquela dívida, que é uma dívida que ele vai ter ali por alguns anos. E o cara tem duas opções. Ou ele trabalha e aceita o que vem pela frente. E eu não vou falar só da nossa área, vou falar principalmente em área de internação, porque o cara que sai da faculdade, dificilmente o cara sai de uma faculdade, o cara sai operando, o cara sai anestesiando, o cara sai pro laboratório. É raro. É um ou outro que vai acontecer isso. O cara vai para onde? O cara vai para clínica, o cara vai pro bar. O cara chorar as pitangas, ele vai pro bar. Ele vai para internação, sem experiência E nenhuma. noturna, preferencialmente, né? Sim. É, sempre. Um sozinho cuidando de 18 pacientes. Exato. Que é o horário mais Exatamente. crítico, e o cara vai se vender por quanto? Desculpa, se vender. É se vender. Por R$100, 12 horas. Sim, sim. Que profissional você acha que você vai encontrar? De qualidade. E aí, é um ciclo que se repete, né? Porque óbitos vão acontecer e muitas vezes vão falar, morreu porque tinha que morrer mesmo, mas Sim, eu escuto isso demais. a é maior muito parte bom. das coisas é porque o cara não sabia o que estava fazendo, não Sim, tem material, Não tem qualificação para aquilo. Não tem material. não tem nada. Então, é triste isso, sério. Gente, é triste. essa é experiência- muito triste. essa É aí. medicina. Sim, É medicina. exatamente. É medicina, medicina, né? veterinária. É, exatamente. Por isso que eu falo, os colegas não são... E eu não gosto de usar esse termo, não sei se vocês já perceberam, eu nunca falo que eu sou veterinário. Eu sou médico veterinário. Porque o veterinário, o MEC extinguiu, que antigamente o curso demorava 4 anos, extinguiu, se eu não me engano, em 1975 ou 76, e passou a ser curso de medicina veterinária. Então, melhorou a nossa qualificação. Mas o veterinário ficou entranhado na cabeça de uma tonelada de gente, né? E continua, isso se prospera até hoje. Na realidade. E, na verdade, tem uma cobrança muito grande da sociedade em geral, né? Que enxerga no médico veterinário aquela coisa que a gente fala, poxa, mas você não tem dó do animalzinho. Sim, Poxa, ele sim. tá sofrendo. Como que você Não, pode? as pessoas... Exatamente. O que nós somos é... Você não tem amor, você não tem lamparina ajudar. do Isso. mundo. O que te custa, né? A questão é que o pessoal Exatamente. não entende Isso é demais, isso é demais. que para Isso você fazer a sua cirurgia, Sim. para fazer a minha anestesia, para você fazer o seu exame, tem um custo. Sim. E grande parte do que a gente utiliza é compartilhado com os médicos. Sim, Então, sai do mesmo lugar, Sim. é o mesmo custo, é a mesma qualidade, só que voltado para um animal. Então, assim, eles acham que, não, porque é para um animal, tem que ser de graça, ou tem que ser por um Exatamente. E Não, a você é qualidade- insensível se não Você é quiser. insensível, Sim, exato. é insensível. É aquela história assim, né? Você acha que é caro pagar um bom profissional porque você não sabe o quanto é caro cair na mão de um incompetente. Perfeito, Sabrina. Né? É isso aí. É Então, exatamente isso. E assim- Eu acho que falta muito da veterinária essa valorização. Eu vejo que é muito diferente da medicina humana, né? Muito Meu diferente. irmão mais velho é médico, né? Muito Então, diferente. a diferença de pensamento, eu lembro a diferença de quando ele saiu da faculdade e foi pegar o primeiro plantão num hospital, a remuneração É outro. assim, Nossa, é outra é coisa. 10 vezes É, mais do que do a que o medicina nosso. Mas aí veterinária, entra né? um outro ponto. Formação. Sim. O médico, que sai de uma faculdade, ele já sai com uma formação muito boa. Nem todos. Mas hoje a maioria... em dia... não nem tô falando de hoje em dia. todos. Hoje em dia tá o caos. Não, tá o caos. Tá o caos. Mas Tá o assim, caos. agora você pega o mesmo profissional veterinário que sai de uma faculdade,
Pô, o cara não sabe nem que não é um acesso. Gente, por isso que assim, eu acho que eu vou agora puxar um pouquinho a brasa para nossa sardinha, né? A UFAP tem uma gama de pós-graduações fantásticas. E se o aluno tivesse um pouco de discernimento, que ele se formou e ele não tem condição ainda de exercer, ele precisa de uma educação complementar, nossa, nós não teríamos turma, nós não teríamos profissional para dar aula para tanta gente, né? Por isso que acontece o que acontece. Mas, em contrapartida, sabe uma coisa que me deixa muito feliz? Muito. Eu fui dar um módulo em Belo Horizonte, fomos abrir a turma de Belo Horizonte 1. E, neste módulo, foi me visitar um aluno que se formou no Rio. Né? Gente, eu fiquei muito feliz. Ele falou assim, professor, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não sei se eu posso citar números, se cabe, não pode citar números. Acho que melhor não. Tá, então, eu ganhava... Então, vamos fazer de uma maneira mais fácil. Eu ganhava X, né? Bastou eu me formar, né? Que o local onde trabalha, ele não mudou de local, ele está ganhando 2,2X. Para você ter uma ideia. Então, assim, ele falou assim, eu estou muito feliz. Pela primeira vez, depois que eu me formei, hoje, ele me falou, né? Eu estou tirando 20 dias de licença, férias, que é para mim sair com minha esposa. Eu não lembro agora, uma praia do Nordeste. E assim, para mim foi simplesmente sensacional. Então é bom você entender que o aluno que você trabalhou ele ali 2 anos, ele já está profissionalmente agora, né? Em contrapartida também existem outros alunos que você sabe, no 5º módulo eu já sei, não vai muito longe, né? Porque a pessoa, e o pior de tudo, nós somos obrigados a formar aluno hoje, né? É bem individual, né? Aluno, eu não sei... Quem está na graduação há muito tempo, ou está pegando bastante turma de pós, eu sempre falo isso, que existe uma diferença muito grande das turmas que estão iniciando agora para as turmas, por exemplo, que eu peguei, que iniciaram 2 anos atrás. E eu enxergo isso muito como um reflexo da pandemia mesmo, porque se você parar para pensar... Essas pessoas que agora estão nas turmas lá da frente, né, estão iniciando agora, são pessoas que pegaram o 2º ano, terceiro, que é a hora que as pessoas botam a mão na massa, né? A parte prática. E eles não fizeram isso. Não fizeram Foram isso. impedidos, na realidade, né? Em função de uma pandemia de fazer Tudo bem, isso. só que eu acho que a instituição que eles eram alunos tinha obrigação de repor isso daí, porque agora faz falta. Mas Pino, desculpa, ninguém fez. Eu sei que não fez. Não tem reposição. Mas a gente teve que fazer adaptação, né? Mas sim. O conteúdo se perde, infelizmente é isso, o conteúdo se perde. E eu enxergo uma outra coisa, uma outra posição nas pessoas hoje em dia. Não sei porquê, mas o universitário hoje em dia parece que, primeiro, ele é muito mais acomodado que o pessoal da nossa época ali, né? Eles não vão atrás da informação. Sim, eles querem tudo aqui, ó. Exatamente, eles querem a resposta pronta. Eles querem o PDF do professor na mão, mas ninguém quer ler um artigo para saber onde que, né? Pensar em cima daquilo. Então, acho que é uma geração de respostas prontas. Sim. Eles não querem ter trabalho. Agora, pegando o seu gancho aí, você acha que, por exemplo, você, como professor, você pega uma turma dessa e você tem o feeling que essa turma é assim. O que você faz para estimular esse aluno? Eu gosto bastante de jogar, como eu sou da patologia clínica, né? Eu brinco bastante de análise de casos, sabe? É muito mais do que eu virar e falar para a pessoa assim, olha, tá vendo esse hemograma? Isso aqui é anemia assim. Não, eu vou pegar as alterações do hemograma e vou fazer eles raciocinarem em cima daquilo. Perfeito. Para chegarem pra ali. Tentar buscar a linha de raciocínio do próprio aluno. Que hoje eles estão desacostumados a isso, tá? Sim. Totalmente. Então, o raciocínio não pensam, não querem pensar, querem que você pense por ele, né? E acham, porque estão fazendo uma pós-graduação, o professor ali na frente tem a obrigação de fazer as coisas da maneira que eles acham que é correto. Nossa, eu fui professor federal 35 anos da minha vida. Gente, passei por cada situação que vocês nem imaginam. E isso eu continuo passando dentro da pós-graduação. Os alunos estão difíceis. Mas acho que a gente tem que ter jogo de cintura e se adaptar. A adaptação, eu acho que é a palavra. Com certeza. É que é o momento, assim, agora a gente está pegando essa mudança, né? Nossa, é difícil. Pessoal... A mudança é difícil. Então, mas é que eu vejo assim, por exemplo, na turma da Infecto, tem pessoas recém-formadas e tem pessoas já com bastante experiência.
Então você tem perfis diferentes Sim, ali. sim. Então é difícil, mas você tem que ter jogo de cintura. Numa pós, na verdade, você tá... o que é diferente da graduação? A graduação tá todo mundo nivelado por baixo, né? Sim. O pessoal tá chegando ali para aprender. Dentro de uma pós, você tem as pessoas que não sabem, né? Que tem um nível mais Sim. baixo de conhecimento, como você tem as pessoas bem mais Aí você tem experientes. que nivelar a turma. E isso não é fácil. Tá? É bem O complicado. nivelamento de uma turma não é fácil. Não. Mas a gente faz, a gente consegue, né? Essa turma que eu acabei de formar lá, acabei não, já tem, sei lá, 3 meses, eu acho, 4 talvez, no Rio de Janeiro. Nossa, eu tive uma grata satisfação de eu ter este menino que mora na realidade em Minas Gerais, né? E que conversar com relação à melhora financeira dele, eu fiquei bastante feliz. Tenho outros 2 ex-orientados agora, né? E que estão hoje, né? Hoje não, amanhã vão dar palestras no MedVep, convidados a dar palestra, e isso traz um ânimo para a gente muito bom, né? Você formar, né, um bom profissional, formar um bom professor, alguém que saiba estar na frente de uma sala e ter condução técnica, ter didática suficiente para transmitir aquela coisa para o aluno. Eu acho que isso, assim, é muito bom. É isso que eu queria perguntar para vocês dois. Vocês fazem um rastreio, vamos dizer assim, de ex-alunos? Alguém que vocês têm mais contato? Nossa Enfim. Senhora, só faço. Eu tenho só muito faço. ex-aluno em rede social e tenho contato, assim, do Sim, WhatsApp próximo de vários sim. outros. E é bem satisfatório quando a gente vê É isso. Não, é muito muito bom, bom. Pedro. Eu tive é uma muito aluna lá bom. da Infecto que ela... Bom, você conhece ela, tá? Agora tá na Imato lá e ela tá super bem. Assim, você vê que realmente você muda a vida da pessoa. Sim, é muito bom, é muito bom. Você promover essa transformação é simplesmente sensacional, né? Ontem, brincando comigo, lógico, né? Porque você cria um vínculo. Eu sou uma desgraça para isso. Eu crio vínculo com alguns alunos que são mais próximos, né? Queira ou não, você faz isso. Então, falaram para mim, você vai assistir minha palestra, né? É lógico que eu vou assistir sua palestra. Como eu não vou deixar de assistir? Vai chorar no final? Perguntaram para mim, né? Porque eu sou um chorão nato. Não, sou um chorão nato. Então, perguntaram, vai chorar? Ah, que fofinho, né, Que Pino? fofo. Mas assim, para mim, é uma satisfação. Vocês não imaginam a satisfação que é você ter um aluno que entra num púlpito para dar uma palestra, entra num centro cirúrgico e arrebenta numa cirurgia. Isso é muito gratificante. Aliás, eu acho que é a vida do professor, né? O professor que gosta de ser professor. Sim. Não adianta você ter, né? Falar que eu sou professor aí, né? Vai lá e falar meia dúzia de besteira, lê meia dúzia de slides. Não gosto de trabalhar assim. Agora, é muito gratificante esse tipo de situação para nós. Eu, Sabrina, você também agora lá na Infecto, né? Bom, acho que é isso, né? Nossa, eu acho que vocês falaram Conversamos demais. Ou bastante. seja, professores botando a mão pega no microfone, não tem jeito. Vocês falam muito. Não, dá. vocês falam demais. Você da mais conta. ainda. Olha, eu queria Para com isso, agradecer muito a participação do Ricardo Gonzalez. Obrigado. É um prazer ter você aqui, professor José Luiz. Um prazer tê-lo aqui também Nossa, com a na gente. hora que quiser, você sabe. Aliás, você sabe, né? O que precisar da minha parte, eu tô sempre aqui, sempre. Sim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e continuem aí ligadinhos que daqui a pouco tem mais.